pessoal, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Tenham aproveitado bem a semana e o conteúdo também. Conforme eu já havia falado na aula anterior, o intuito dessa aula ela funciona como uma espécie de reflexão sobre o que foi trabalhado ao longo da semana. E também é uma data estratégica, né, um dia estratégico, tendo em vista que nossa unidade encerra sempre na terça-feira. E aí é uma oportunidade para quem ainda não realizou uma das duas atividades da unidade, consiga tirar suas dúvidas durante a aula e, consequentemente, resolver as atividades propostas, tá? Então, eu vi que muitos de vocês já responderam e a ideia da aula de hoje é justamente discutirmos um pouco sobre a unidade 3 do livro, da nossa disciplina, e também discutirmos um pouco sobre o artigo que eu passei para a etiqueta. Outra questão importante, né, que na aula de hoje nós teremos um momento de interação, tá? Eu trouxe algumas situações relacionadas à linguagem utilizada dentro do ambiente digital e a gente vai discutir justamente os pontos que podem ser melhorados e qual o impacto disso na comunidade acadêmica, tá bom? Então, como vocês já devem saber, né, utilizem o chat para interação, as reações para confirmar também ou qualquer situação. E caso queira interagir por microfone, vocês usem a reação de levantar a mão, porque aí fica mais fácil para eu poder gerenciar e ter um melhor controle da quantidade de pessoas que desejam interagir durante a aula, tá bom? Lembrando que a nossa videoaula da semana anterior já está disponível lá na plataforma. Então, assim que essa plataforma, que é a da RNP, disponibiliza a gravação, eu de imediato já envio para a nossa mediadora, nossa design instrucional, que é para ela poder fazer o upload lá na plataforma. Tá? Então, quem não teve condições de participar hoje vai poder acompanhar posteriormente por meio dessa gravação. Vou compartilhar com vocês o material da aula de hoje. Todos vendo o material? Estão visualizando bem aí? Na verdade, estão vendo e me ouvindo bem? Perfeito. Pelas reações aqui positivas, acredito que sim, também pela interação aqui no chat. Tá? Então, perfeito, pessoal. Então, a ideia da aula de hoje, né? Vocês perceberam que ao longo da semana, né, principalmente a unidade 3, trata-se basicamente da parte de mediação pedagógica na EAD. Na semana anterior, nós falamos um pouco sobre, de fato, a introdução à educação à distância, o que é essa metodologia de ensino, essa modalidade de ensino, o que ela tem de diferente, quais são os benefícios e práticas que são adotadas dentro dessa modalidade. Hoje, eu costumo falar que essa unidade 3 ela é uma forma de justificar o porquê de ter essa disciplina dentro do curso, né, que é a Introdução à Educação à Distância, que não é somente para que você aprenda o que é a modalidade, mas também entender que todo o processo de ensino e aprendizagem e de interação com os colegas funciona de uma maneira diferente do presencial. E entender como funciona esse processo também auxilia na etapa de engajamento, na participação e também na alta adesão ao curso, né? E isso evita que haja evasão, que é algo que acontece frequentemente em cursos na modalidade à distância, tá certo? Então, basicamente, a ideia vai ser... Então, vocês viram lá na unidade 3, eu pedi até para vocês fazerem um mapa mental,
explicitando como seria a relação dos mediadores humanos e não humanos e como é que isso funciona dentro da nossa disciplina, tá certo? Então, vou iniciar aqui, passando para o próximo slide. Lá na primeira unidade, que vocês viram lá no início do capítulo, né, na unidade 3, ele fez uma analogia com o trânsito. Então, eu vou fazer essa discussão inicial e aí eu deixo aberto para quem quiser fazer também alguns comentários. Mas a ideia é quando os autores discutem lá na unidade 3, ele fala justamente que quando a ação de dirigir, ela está relacionada com diversos outros fatores, né? Quando você se desloca de um lugar para outro, essa ação de se locomover a partir de um meio, de um automóvel, envolve você ter atenção e conhecimento de uma variedade de linguagens, né? Então, por exemplo, você vai observar, no caso aqui, né, motoristas, pedestres, semáforos, placas, condições climáticas e até mesmo aplicativos de navegação, né? Então, um conjunto de ferramentas de linguagem, de pessoas, né, de atores que fazem parte de todo esse processo. Então, o que é que acontece? É um processo que quando, para que ele tenha de fato a sua efetividade, que você consiga realmente realizá-lo, você precisa ter essa atenção. E no caso lá, quando você observa a linguagem verbal e não verbal que acontece dentro do trânsito, né, inicialmente você tem que ter conhecimento de como funciona, né? Por isso que dentro do processo de quando você vai tirar de fato a sua carteira de motorista na CNH, você precisa passar pela conteúdo teórico, que é justamente para entender como funcionam as leis de trânsito, quais são as consequências de infração das leis de trânsito, como é que funciona a linguagem não verbal, sinalizações verticais e horizontais, tudo isso para que você consiga trafegar de forma segura dentro de uma cidade, certo? E aí justamente é essa analogia que ele faz com a educação à distância. Entender esse processo facilita bastante a nossa adesão a esse tipo de modalidade, como eu mencionei anteriormente. O que é que acontece? Né? Eu discuti com vocês na semana anterior, abordando que tanto o docente quanto o discente que não tem conhecimento da modalidade, um dos erros comuns que acontece é justamente tentar transportar a forma como é lecionada, a forma como é avaliada para dentro da modalidade EAD. Da mesma forma que o discente, em algumas situações, ele tenta usar as mesmas técnicas que ele utilizava na metodologia, na modalidade presencial, para poder estudar na modalidade EAD. Citando um exemplo do professor, né, a gente sabe, por exemplo, que os materiais que são produzidos, eles devem ser claros, objetivos e didáticos, né, extremamente didáticos, né, sempre trazendo essa relação, principalmente fazendo essas analogias com o nosso dia a dia. Tudo isso para facilitar no caso, vocês perceberam lá que, por exemplo, um exemplo claro é o livro, né, que ele tem uma espécie de diálogo diferente, né? O próprio autor, ele dialoga com o leitor. É uma forma e é uma estratégia que é adotada pela modalidade à distância, justamente para evitar aquele distanciamento que há, né? Evitar não, na verdade é tentar suprir a distância física que há entre aluno e professor, né? Que é justamente aquilo que a gente discutiu na aula anterior. Então, produção do material, a forma como o material é disponibilizado, os recursos que são utilizados dentro do processo, como é que eles estão dispostos dentro da sala virtual, tudo isso influencia nesse processo de aprendizagem, tá? E aí eu queria que vocês, né, quem quiser, obviamente, né, pode comentar aqui no chat ou levantar a mão e falar no microfone sobre o que é que você entendeu nessa primeira parte, né, justamente sobre a analogia do trânsito com a mediação pedagógica, né, a mediação tecnológica dentro da educação à distância. Então, fiquem à vontade para debater, discutir, exemplificar, contar alguma situação. Quem foi chegando agora, então, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? A Maria Rita está informando aqui que está mudo.
Ah, resolvido, perfeito. Então deve ter. Boa noite, professor. Que é Maria Boa. Rafaela. Eu acredito que o carro sejamos nós e devemos seguir conforme os sinais que são o ambiente, a ver, as condições que a gente tem para poder participar e ter um caminho mais correto de aprender de fazer interação. Eu acho que essa analogia o senhor passou aí, que seja desse jeito. Nós somos o carro que vamos andar, tem um caminho a percorrer e nós temos que saber o significado de cada plaquinha, as placas podem ser os fóruns digitais, as interações, para poder chegar no final da pós-graduação. Perfeito, Rafaela. E isso que você falou, assim, até eu não tenho nem comentado, talvez eu tenha mencionado somente sobre a questão das leis, mas o que é importante mencionar é justamente isso, né? Que para que você consiga, de fato, né, como você falou, chegar até o final da pós-graduação nessa modalidade, é preciso que vocês se adaptem ao processo, saber como é que ele funciona, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente discutiu na aula passada, a educação à distância ela tem uma alta taxa de evasão justamente pelo fato de que as pessoas elas não seguem o processo que é especificado, né? Elas têm uma visão, e muitas vezes é uma visão de, é mais fácil, eu vou ter mais tempo, eu posso fazer da forma como eu quiser. Na verdade, não é assim que funciona. Sempre, até como eu falei para vocês, é uma modalidade que eu considero, de certa forma, mais difícil do que a presencial, justamente pelos aqueles atributos que nós discutimos na aula passada, como autonomia, proatividade, né, e diversos outros atributos que a gente discutiu, que são importantes para que o aluno tenha. E muitas vezes isso não acontece, né? Na realidade, não é o que acontece. Então, isso é o que deve ter na educação à distância. E entender também como é que funciona o processo também é algo que faz com que você tenha maior efetividade durante o percurso. E, inclusive, a gente vai discutir, né, que um dos principais fatores é a forma como a gente se comunica, né, que é diferente, porque como a gente discute, tudo é feito a partir da mediação tecnológica, a gente precisa, de alguma forma, tentar suprir a questão de você não ter a presença física, né? Porque isso, no processo de comunicação, a gente sabe que expressões faciais, gestos com as mãos, e diversos outros recursos que existem no ambiente, eles auxiliam também no processo de entendimento. E tudo isso a gente tenta, dentro da modalidade à distância, a partir dos recursos tecnológicos, tentar trazer isso de uma forma mais simplificada. Mas obrigado pela participação, e é isso mesmo que você falou. Mas Newton Brasil, pode falar. Boa noite, professor. Está me ouvindo? Estou sim, boa noite. Eu realmente estou muito satisfeito com o que tenho visto até agora, apesar de ser o início. E eu achei interessante essa colocação aí, porque na minha cidade aqui mesmo tem um exemplo que pode ser de grande valia aí também para os colegas e para todos, né? Por exemplo, na minha cidade aqui mudou-se bastante o trânsito e estava tendo engarrafamento, ou seja, o acesso à BR estava ficando numa situação crítica, às vezes de 3, 4 quadras. E eles acharam uma alternativa de criar, antes desse acesso que seria, um acesso à BR, que é o que está sendo feito nesse exato momento. Então, na figura que nós estamos vendo aí, também há a possibilidade de se inserir um outro elemento em que venha a contribuir com todos, né? Tanto tutores quanto os próprios alunos. Eu achei interessante colocar essa analogia aí, porque ela seria relativo a um problema que possa vir a existir, né? Já existem os padrões conforme a netiqueta, o trabalho que foi passado para a gente, mas também não deixa de ser, de interagir entre todos para que se chegue a uma solução mais viável e mais eficiente, eficaz no caso.
Obrigado, Newton. É perfeita essa sua colocação, né? E nesse exemplo que você deu, né? É justamente, né, quando você está habituado a uma certa regra, né? E quando essa regra é mudada, a gente tende a sofrer justamente com essa nova adaptação. E é justamente isso que acontece quando a gente migra para uma modalidade distinta. Deixa eu ver aqui como é que está no chat. Eu vi aqui que o pessoal, o Newton, né, falou que está tendo um som de fundo. Realmente, pessoal, hoje eu estou da minha casa, né, e eu moro em condomínio e do lado da quadra. Então, infelizmente, isso vai acontecer, mas é só essa semana. Próxima semana eu estarei na universidade e espero que não aconteça essas intercorrências. E é algo que a gente também tem que entender, né, que do processo de trabalhar home office ou remotamente é algo que já está associado, né, a gente tem como se livrar disso. Mas, enfim, espero que dê tudo certo e que não atrapalhe o andamento da nossa aula. O Rui Júnior colocou aqui, as sinalizações são fornecidas pelos mediadores humanos e não humanos para que cada discente consiga lidar ou se adaptar a essa modalidade moderna em relação à modalidade presencial. Excelente colocação, né? Você fez analogia aí com a sinalização, né? Então, de fato, é os mediadores, né, humanos e não humanos, que vão fazer com que vocês sejam guiados por todo esse percurso, né, para que vocês, de fato, atinjam o objetivo de concluir a pós-graduação. A Maria Rafaela colocou, e que precisamos ser o motorista do nosso caminho, entender a comunicação, as leis, gerar uma metodologia própria na gestão do tempo. Excelente, né? Que a gente viu que gestão do tempo é essencial dentro dessa modalidade. Assim como os agentes de trânsito, isso foi o Iago, né, orientam o fluxo viário, os mediadores de educação à distância desempenham um papel fundamental na condução do processo de ensino e aprendizagem, guiando os estudantes ao longo de sua trajetória acadêmica. Excelente, Iago. Deixa eu ver, a Amanda Rocha colocou. Entendo que para aprendizado na modalidade EAD, assim como no trânsito, que é dinâmico, conhecer o papel de cada um, bem como suas interações e a dinâmica do processo é fundamental para a adaptação. Essa é uma palavra-chave crucial dentro desse processo, né? A adaptação. E isso que você falou do conhecimento, né? Principalmente conhecer, além da que a gente chamou na aula passada, né, de fluência tecnológica pedagógica, além de conhecer todo o processo, né, tecnológico de como funciona a EAD, que são os ambientes virtuais, e os seus recursos, conhecer também quem faz parte desse processo, né, para a gente saber o papel de cada um e saber cobrar da forma correta, né? Como no caso dos professores, mediadores, design instrucionais e diversos outros que a gente já discutiu na semana passada, tá? Então, vamos lá, pessoal, dando seguimento aqui. Então, a gente viu lá na questão da dinâmica de rede, na questão da mediação, a gente tem os mediadores humanos, são professores, tutores, estudantes, equipe de suporte, né? Como eu falei, atualmente na DIRED, que é a Diretoria da Educação à Distância da Uni, nós temos a equipe multidisciplinar, né? Então, existe uma rede de mediadores humanos que auxiliam todo esse processo, né? Desde a criação das salas, na manutenção de todos os dados de vocês, na construção das páginas, na disponibilização dos recursos, na disposição dos recursos também, né? Tudo isso faz com que, né, todo esse processo fique mais fácil de se adaptar, né? Foi o que a colega falou anteriormente. E aí, qual é o papel dos professores, né? Existe hoje na modalidade à distância, tem um professor conteudista, tem um professor formador, e o professor formador, que diferencia do conteudista, é que temos aqueles que produzem o material e aqueles que apresentam o material, né? No meu caso, né, eu sou professor conteudista e também sou professor formador. No caso, os tutores são aqueles que fazem esse papel de mediação, né? Eles estão ali entre o professor e o aluno. Então, temos o tutor à distância e temos o tutor presencial, né? Que, de fato, o presencial ele vai dar suporte, todo o apoio que o aluno necessitar para entendimento das tecnologias, uso dos laboratórios do polo presencial. Já o tutor à distância, ele vai fazer essa mediação entre professor e aluno, né? Por exemplo, o aluno ele teve alguma dificuldade, ou quer dar alguma sugestão, ele discute com o tutor repassa isso para o professor para que faça essa melhoria do material, por exemplo, né? Estudantes colaboram, buscam conhecimento, interagem com a rede, então é muito importante, como a gente discutiu na aula passada, da colaboração, né? Então, dentro da própria modalidade, a palavra-chave que a gente usa é o conhecimento construído de forma colaborativa, por isso que a gente trabalha muito com fóruns,
com wikis, né, com criação de vídeos, né, justamente para que todos vocês se conheçam e interajam dentro desse processo. E temos a equipe de suporte, né, como eu falei para vocês, geralmente é aquela equipe que fica nos bastidores, em background, para poder dar suporte na questão tecnológica e também na questão pedagógica, certo? E aí, quando a gente vai para os mediadores não humanos, a gente está se referindo a todos os recursos didáticos pedagógicos que são disponibilizados para que esse processo aconteça, né? Então, são os materiais didáticos, os ambientes virtuais de aprendizagem, que no nosso caso é o Moodle, tecnologias e recursos digitais, no nosso caso aqui que eu estou utilizando é uma videoconferência da RNP, certo? Mas também pode ser utilizado o Google Meet, o Zoom, ou qualquer outra tecnologia que permita, de fato, que aconteça uma aula síncrona, certo? E dentro do ambiente virtual de aprendizagem, como eu falei para vocês, a ideia dele é justamente trazer vários recursos que, na maioria das vezes, tem-se no presencial, mas que aí a gente tenta fazer essa adaptação para que essa adaptação ela seja mais confortável, certo? Enfim. Qualquer dúvida é só mandar aqui no chat, tá, pessoal? A Priscila colocou aqui que já atuou como professora conteudista, uma tarefa árdua e de muita responsabilidade. Exato, Priscila, né? Porque, como você deve saber, né, a forma de dialogar, né, de produzir esse material é totalmente diferente de qualquer outro material, né? Porque a gente tem que produzir de forma mais direta, né, mais objetiva, trazer exemplos mais práticos e mais direcionados, né? E isso faz com que a gente realmente demore muito, pense muito para poder fazer toda essa adaptação desses materiais, né? É algo que é muito difícil a gente encontrar hoje. Se vocês forem pesquisar, por exemplo, os livros de educação à distância, particularmente, né, todos esses livros que a gente utiliza, antes eu uso como suporte um da UFPB, além desse que eu uso com vocês, que é o da Universidade de Santa Maria. Mas são poucas universidades que têm materiais voltados diretamente para a modalidade à distância. Então, isso é muito difícil. Na maioria das vezes, o que a gente faz é uma adaptação, justamente para que fique mais fácil, né? Quando eu não encontro material, em outras disciplinas que eu leciono, né, eu faço essa adaptação da linguagem, da forma como é representado, reescrevo basicamente todo o material para que fique mais fácil a navegação do aluno dentro desse processo de leitura, tá? E aí, enfim, então entrando aqui na parte de princípios fundamentais da mediação pedagógica, então temos 3 pontos principais, que são intencionalidade e objetivos claros, materiais como potencializadores, interações em contextos híbridos. Então, essa intencionalidade e objetivos claros foi o que eu acabei de mencionar, né? Não somente os materiais, mas também as tarefas propostas, né, pessoal? Eu espero que eu esteja cumprindo esse objetivo com vocês, né? Mas pelas respostas que eu vi lá, né, de fato, as atividades estão bem produzidas, né? Visto que, de fato, vocês estão atendendo o que foi pedido. Então, nesse caso da intencionalidade dos objetivos, é justamente isso. Quando você define uma atividade, você tem que dizer exatamente o que tem que ser feito, como deve ser feito, onde deve ser pesquisado, qual o material de apoio, o que pode ser buscado complementarmente e qual o resultado que deve ser esperado. Assim como também a forma que vai ser avaliada, né? Até porque você não disponibilizar esse processo de como vai ser avaliado, isso causa, de certa forma, né, às vezes o aluno ele pode, que isso sempre acontece, né, vai comparar a resposta com o do colega e pode achar que o processo de avaliação foi injusto, né, foi aleatório. E isso não pode acontecer, né? Temos que usar também, embora seja um processo muitas vezes subjetivo, temos que tentar utilizar métricas objetivas para garantir que tudo ocorra sem nenhuma inconsistência, tá? No caso dos materiais como potencializadores, né, eles não devem ser somente o local único exclusivo para o conteúdo, né? Nós sempre temos que buscar, né, enquanto professores, enquanto formadores, trazer recursos adicionais. No caso aqui, essa aula assíncrona, ela é o recurso adicional que eu trago além do material e além das atividades para poder potencializar aquilo que foi disponibilizado para vocês. E a ideia justamente é fazer com que tenha esse engajamento maior, vocês se sintam mais estimulados a participar, a poder buscar também outras fontes e poder também compartilhar
com a turma, né, que é justamente o que faz com que vocês adquiram a característica, né, de autonomia dentro do processo. Interações em contextos híbridos, que é também esse exemplo que eu estou mencionando, né? A gente pode fazer tanto os encontros síncronos quanto assíncronos, né? E aí eu optei, como falei para vocês na aula anterior, de fazer os encontros ao vivo, né? Isso facilita bastante a nossa interação e também faz com que vocês se sintam mais presentes, né, dentro do processo. Mas da mesma forma pode acontecer, né, que é gravar aulas e disponibilizar isso posteriormente, que também funciona bem. Mas sempre que isso for feito, é sempre bom adicionar um recurso adicional, por exemplo, um fórum, um chat, ou marcar um chat síncrono, para que, de fato, aconteça isso que aconteça essa questão de poder tirar as dúvidas durante o processo. Tá bom? Passando aqui para o próximo. Então, impacto e melhores práticas na EAD. Então, aqui, só lendo aqui essa primeira introdução, ele fala aqui que a aplicação da teoria de redes e mediadores na prática pedagógica da EAD tem um impacto profundo na forma como concebemos e implementamos o ensino. E isso nos leva a adotar práticas inovadoras. E aí, lá no material de vocês, né, ele fala de 3 tipos específicos, que são recursos educacionais abertos, os ambientes virtuais de aprendizagem e a influência dos mediadores não humanos. Eu não sei se vocês conhecem, né, e isso também pode ser aplicado também na modalidade presencial, que é a utilização das tecnologias educacionais, né. Lá o exemplo que a gente viu na aula passada, o portal Educapes, por exemplo, ele é um portal que tem diversos objetos de aprendizagem. E qual é o intuito disso, né? Por exemplo, não vai ser o nosso caso, acredito eu, né, na pós-graduação de vocês, mas existem situações que você precisa, por exemplo, trabalhar com alguma simulação de algum fenômeno físico, tentar, por exemplo, quem é da área da saúde, por exemplo, exibir como é que funciona algum órgão, algum sistema, e aí muitas vezes não é possível porque a gente não tem um recurso, um laboratório, assim, de fato, para poder fazer essa execução, né? Então, através dos objetos de aprendizagem ou tecnologias, é possível a gente fazer isso, né? A gente pode trabalhar com essa simulação, tem muitas aplicações, principalmente utilizando realidade virtual e aumentada para simular e transformar esses objetos em objetos tridimensionais, né? Isso facilita bastante o entendimento, né, por parte do aluno, né? Porque ele vai utilizar ali um recurso, né, que teria no presencial, mas ele vai poder utilizar isso de forma digital. No caso dos ambientes virtuais de aprendizagem, como eu falei, né, temos o Moodle, o Canvas e diversas outras plataformas, como o Classroom, né, que é um exemplo clássico, foi bastante utilizado na época do período pós-pandêmico, né, período pandêmico, desculpa, que é justamente para facilitar esse processo de mediação e de disponibilização dos recursos, né. E a influência dos mediadores não humanos seria, de fato, todos os recursos, materiais didáticos disponibilizados dentro desses ambientes digitais, certo? Então vamos lá. Então, entrando aqui na mediação como rede dinâmica, síntese de aplicação. Então, o que a gente viu, basicamente, o intuito, no fim das contas, quando se trabalha com todos esses elementos humanos e não humanos, né, a ideia é justamente potencializar a aprendizagem, colaboração e a interação, certo? Porque o que é que acontece, né? Quando a gente coloca fóruns de discussão, por exemplo, o intuito não é simplesmente, como eu tinha falado para vocês na aula anterior, não é somente você responder o que é pedido, né? Geralmente a gente sempre pede que você interaja com outros colegas, justamente para que incentivar, de fato, você interaja com o colega e também colabore com o conhecimento, com a construção do conhecimento como um todo, né? Porque a gente sabe que dependendo da situação, cada pessoa tem sua vivência, tem sua forma de pensar e sua forma também na questão de poder trazer exemplos distintos, né? Então, cada pessoa pode trazer uma situação que facilita o entendimento, né? Eu costumo dizer, né, na maioria das vezes, às vezes o colega ele tem uma percepção. Isso vocês já devem ter observado até no ensino presencial mesmo, né? Às vezes o professor passa um conteúdo ou ensina de uma maneira que o aluno não absorve bem, né? Quando o seu colega apresenta, explica, né, ele consegue entender, certo? Então, justamente porque cada pessoa tem uma perspectiva, uma forma diferente de entender e de ensinar,
E quando a gente trabalha com esses ambientes colaborativos dessa forma, né, isso estimula com que todos utilizem desses seus dons, né, de partilhar conhecimento e poder auxiliar os colegas como um todo, né, na construção do conhecimento, certo? No caso, a Amanda colocou que gostei bastante da organização dos conteúdos e das atividades na plataforma. Excelente. Obrigado, Amanda. Fico muito feliz. No final, eu vou até colocar lá uma pesquisa de avaliação para que vocês comentem lá para melhorar, né, para as próximas turmas. Inclusive, eu vou lecionar novamente essa disciplina para outra pós, acho que daqui a 2 meses. Mas, enfim, vamos lá. Aí, agora entrando no papel do professor e o tutor como arquitetos da rede, né? E aí, nesse caso, né, para a gente falar de arquitetar, né, toda vez que a gente usa essa terminologia, arquitetar é colocar as coisas, dispor, né, os elementos, ou reorganizar esses elementos de forma que eles fiquem curiosos, né? Cria uma sintonia, certo? Então, como ele fala aqui, eles assumem um papel central, que no caso do tutor, tanto o professor, né? No caso do professor, como eu falei, ele vai fazer essa questão da produção e da produção do conteúdo, também ele vai ter esse papel de passar o conteúdo. Já o tutor, ele tem um papel mais dinâmico, né? Ele que vai ficar ali incentivando o aluno a participar das atividades, vai ficar sempre em contato com o aluno, fazendo com que ele não se afaste, né? Porque, por exemplo, o que é que o tutor pode fazer? Ele percebe que o aluno está mais de 10 dias sem entrar na plataforma. Então, ele entra em contato com o aluno para saber se ele está tendo alguma dificuldade, se a tecnologia, o ambiente virtual da aprendizagem está causando algum certo estranhamento, justamente para que ele consiga dar todo esse suporte, né? Ou até mesmo se o conteúdo não está sendo claro, objetivo suficiente para que o aluno permaneça interessado, né, estimulado, porque, como a gente falou, né, é uma fase de adaptação. Além do mais, temos a personalização da aprendizagem e a avaliação contínua, né? Todo esse processo, que é isso que diferencia, né? A gente está habituado, por exemplo, no processo no ensino presencial, de trabalhar com avaliações fixas, né? Tem, obviamente, cursos que a gente tem tarefas, atividades que são passadas, mas na educação à distância, a avaliação ela é contínua, desde o início, né, que vocês viram lá, desde o primeiro dia 31 de julho até o dia 20 de agosto, vocês estão dentro desse processo de avaliação contínua, com leituras, com atividades, com participação em fóruns e também participação nessas aulas síncronas, tá certo? Então, quais são os desafios que a gente tem hoje dentro desse processo, né? Processo de ensino e aprendizagem mediados por tecnologias, né? A gente tem aqui, primeiro, acesso e inclusão, né? Garantir que a tecnologia e os materiais sejam acessíveis a todos. Uma das coisas que eu até discuti esses dias em uma palestra que eu fiz na Semana Pedagógica, na universidade mesmo, né, que o Moodle, né, ele tem essa vantagem, principalmente as tecnologias também, né, porque está sendo construído bastante recursos voltados para a acessibilidade, né. Hoje, particularmente, né, a gente já tem no Moodle, temos o tradutor para Libras, e em alguns recursos que também podem ser adicionados, que são os leitores de tela, que aí você consegue ler em voz alta, né, tem lá o robozinho que vai fazer toda a leitura daquele texto, tem também os ampliadores de texto, mudar as cores de contraste, tudo isso, de fato, para que pessoas que possuam alguma deficiência ou alguma condição possam ter acesso de forma mais... Qual seria a palavra? De forma mais... não é confortável, mas que a pessoa consiga, de fato, né, também atingir o seu objetivo de aprendizagem a partir do material que foi desenvolvido. Engajamento remoto ainda é um desafio, né? A gente sabe que muitas pessoas, né, uma das coisas que aconteceu, pelo menos no período da pandemia, né, quando a gente tinha aula remota, era justamente fazer com que os alunos abrissem a sua câmera, né, por exemplo. E isso, de certa forma, né, também reduz a distância, né? E também a participação em chats, participação por voz também. Tudo isso é o que ainda de certa forma, precisa ser melhorado, é um desafio que deve ser melhorado. Na modalidade, no caso da plataforma
do Moodle, né, fica mais fácil isso, né, porque você digita e você não precisa necessariamente ter essa interação direta, né, uma interação mais indireta. Tá? Então é algo que também ainda a gente vê, especialmente quando trabalha-se com o uso de tecnologias. Formação continuada. Vocês vão perceber ao longo de todas as pós-graduações que vocês realizarem na modalidade à distância, sempre haverá algum profissional que ainda tende a trabalhar como se estivesse no presencial. E às vezes, isso muitas vezes acontece por vários fatores, né? E um deles eu vou falar que é justamente a falta de capacitação. E às vezes essa capacitação não acontece porque também às vezes não tem recursos para poder ter ali um profissional que capacite esses docentes. Tá? E o que é que eles vão fazer? Eles vão utilizar aquele conhecimento que eles já têm, que, por exemplo, sei lá, pegar um livro em PDF inteiro, né, que não seja adequado para a modalidade, disponibilizar para que o aluno leia inteiramente, né? Que eu já vi casos, né? E relatos também de alunos. Por exemplo, um livro que a gente usa no ensino presencial, por exemplo, e pedir para o aluno ler 3 capítulos, por exemplo, para fazer uma atividade. E a gente sabe que, de fato, isso se torna inviável dentro do processo que a gente sabe que é a forma como é conduzido todo o ensino dentro da modalidade à distância. Então, de fato, tem que ter essa adaptação. E a falta de capacitação justamente faz com que ainda seja um desafio. E aí, como eu falei, essa personalização, né, gente? A personalização, além do material, né, tem também fazer essa adaptação às necessidades individuais, e aí é onde entra também o papel do tutor, né? O tutor, ele vai identificar, o tutor à distância, ele vai identificar como é que cada aluno, quais são as dificuldades de cada aluno, e como é que cada aluno aprende, para que ele possa fazer essa adaptação na forma de ensinar, né? Na forma de passar o conhecimento. E outra coisa que acontece bastante, que a gente vê hoje, né, o uso de inteligência artificial está crescendo justamente para auxiliar nesse processo, né, de fazer com que os materiais sejam adaptados conforme o perfil do aluno. Maria Rafael. Não deixa da a inteligência artificial, a IA que está falando, eu tinha receio, né, de mexer ou colocar meus dados lá com medo deles aprender, né, que eles só têm todo tempo em aprendizado. Aí eu fiz um curso recentemente pelo meu órgão, eu estou cedida, e ele nos ensinou como utilizar ela como um assessor na forma de trabalho, na forma de interação. E hoje eu vejo ela como uma ferramenta ímpar, não como uma inimiga de... Eu tinha medo, às vezes, de colocar e, quando eu fosse fazer um artigo, lá dá ela como plágio, porque ele é tá todo tempo, né? Aí você tem que configurar para ele não pegar seus conhecimentos para aprendizagem. Tudo que você vai colocando lá, ele usa como forma de aprendizagem. E eu entendo agora que, se você conectar ele de forma que ele seja o seu assessor, o seu ajudante. Muitas vezes o pessoal fala como seu estagiário, que eu acho que isso, para mim, acho que fica eu não gosto dessa palavra, eu gosto de assessor, ajudante, mas não estagiário. E eu acredito que ele nos fornece aprendizado muito bom. Tipo, se você pega um artigo, você lê e não consegue compreender, você coloca lá o artigo, o PDF, e pede para ele te dar as partes principais, o que o autor quis falar. E acho que já vai abrindo muito a percepção e o conhecimento. Não usando para o lado ruim, mas para o lado bom. Perfeito. E é justamente isso, né? Já entrando aqui na parte de inteligência artificial, como você falou, Rafael, eu costumo sempre falar, quando eu falo sobre palestras e tudo mais nesse sentido, principalmente inteligência aplicada à educação e à pesquisa científica, eu comparo a inteligência artificial e a generativa, que é o que está sendo utilizado hoje, como o Google antigamente, né? Porque no Google antigamente, como é que funcionava quando surgiu o buscador, né? Os buscadores no geral. Se você não soubesse fazer a pergunta correta, ele não traria também os dados corretos para você. A inteligência artificial funciona da mesma forma, né? E a generativa, os chats que a gente tem hoje, né? Se você não souber interagir com ele corretamente, também não tiver o conhecimento suficiente para poder validar aquela informação que foi obtida, ela de nada vai servir para você também. Então, a inteligência artificial ainda continua sendo um recurso tecnológico. E hoje a diferença dele para os buscadores anteriores, né? Porque agora
tudo fica mais dinâmico, né? Fica mais fácil porque você pergunta, você consegue interagir, e a gente utiliza hoje, eu digo hoje que a gente pode utilizar a IA como um parceiro intelectual. E aí, de fato, para que isso aconteça, você tem que ter o conhecimento daquilo que você está trabalhando. Agora, como você falou, se for o caso de você entender o conteúdo e tudo mais, aí sim, porque aí ele ajuda a compreender, a resumir, e aí, de fato, sempre é interessante, que eu sempre recomendo isso, sempre confrontar as informações que ele passa com as informações conhecidas, né, de autores que já são conhecidos, bem estudados na área, para saber se aquela informação de fato é verdade ou se foi uma informação que foi gerada a partir de que ele pode fazer isso, né, que ele pode criar informações a partir de dados que ele já contém, tá? Deixa eu ver se tem alguém com a mão levantada. Não, né? Mas enfim. E aí o exemplo da realidade virtual e realidade aumentada, tá, pessoal? A gente tem dois tipos de tecnologias que auxiliam bastante nesse processo. A virtual é aquela que a gente consegue fazer simulações com base no mundo real mesmo. Já a aumentada não, é você criar objetos no seu próprio mundo, né? Um exemplo que vocês busquem aí é o exemplo do Merge Cube. O Merge Cube você consegue adicionar, criar, na verdade, qualquer objeto tridimensional, né? O exemplo que eu dei, por exemplo, foi de um órgão, né? Você consegue trazer o órgão para a sua mão, né? A partir de um aplicativo de celular, né? Depois vocês dêem uma olhada. Então, isso é interessante, especialmente na educação à distância e também na educação presencial, tá? Mas, enfim, o Jader colocou aí, vai dominar o mundo futuramente. A gente vai demorar um pouco, Jader, né? Vai demorar bastante, na verdade, porque isso que a gente fala, que se pensa dessa forma, né, é o que chama de IA forte, né, que é a IA consciente. E a inteligência artificial que temos hoje, os algoritmos que existem, elas não têm essa característica, elas são IAs que são treinadas a partir de um conjunto de dados, tá? Então, ela só responde baseado na informação que consta na base de dados dela. Então, por exemplo, se nesse momento surgir um novo elemento químico, por exemplo, e você perguntar para a IA no mesmo instante, ela não vai saber, porque a base de dados dela não está atualizada até o momento atual, né? Não é assim por enquanto, não é assim que funciona, tá? Então, vai demorar um pouquinho nessa questão. A Rafaela colocou, a inteligência artificial é ótima, mas você tem que saber solicitar. Exatamente. Como eu falei para vocês no exemplo do buscador, tá? Sempre é o pesquisador, sempre é o professor que vai determinar e conduzir todo esse processo de geração de conteúdo, geração de conhecimento, certo? Sem isso não vai ter como, de fato, você confiar cegamente no que a inteligência artificial vai gerar para você, né? Então, continuando. Então, por fim, né? A EAD é como um ecossistema vivo, né? Teoria de redes mediadores nos mostra que a EAD não é apenas o saber uso de tecnologia, mas também sobre a construção de um ecossistema vivo, onde a interação de humanos e não humanos é fundamental. Certo? Então, basicamente, o nosso da 3 ela se resume a isso, de entender o papel de cada um e saber que para que, de fato, todos nós consigamos nos adaptar a esse processo, consigamos chegar à conclusão de qualquer curso na modalidade à distância, é preciso ter conhecimento desses elementos e também ter a nossa participação proativa dentro desse processo, né, para que, de fato, a gente contribua para o aprendizado de modo colaborativo. Tá, pessoal? Eu vou entrar no outro tópico, que é para a gente entrar na nossa atividade, que é sobre a etiqueta, né? Que era algo que eu mencionei na aula passada com vocês, para a gente falar sobre, de fato, a comunicação, né? Na atividade 2 da aula de você, da unidade, né? Da nossa unidade, nós falamos justamente sobre, eu pedi para vocês falarem de situações que possam ter causado certo desconforto durante o processo de comunicação dentro de ambientes virtuais de aprendizagem, certo? E aí, como eu falei para vocês, a gente discutiu
fazendo analogia com o trânsito, né, dentro da modalidade DAD também existe regras, existe leis que regem todo o processo, né? Então não é simplesmente, não é porque você está num ambiente digital, que você é acostumado, por exemplo, de dialogar nas redes sociais dessa forma, que você vai fazer também dentro da modalidade à distância, certo? Porque como a gente discutiu já anteriormente, o intuito é trabalhar de forma de que a comunicação ela seja efetiva, e para que isso aconteça é necessário que a gente evite o máximo de uso de elementos que possam causar algum certo de ruído, certo? E aí, quando a gente fala de netiqueta, né, resumidamente, o que seria? Seria justamente um conjunto de regras que dizem como é que a gente deve se comunicar dentro de ambientes digitais, certo? No final das contas, o que a gente deve fazer? Tornar um ambiente respeitoso, claro e colaborativo. Então, a gente tem as regras de conduta, que é diretrizes para interagir harmoniosamente online, fusão de conceitos, que a gente tem aí, né, rede e etiqueta, né, que é justamente esse conjunto de regras, para se lidar, trabalhar dentro do ambiente digital, se comunicar dentro do ambiente digital, e temos a clareza e a colaboração, que são as bases de interação dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, por que é importante na modalidade à distância? A gente sabe que, como eu discuti já com vocês, que a comunicação é o elemento principal, né? Então, o exemplo que eu dei na aula passada foi justamente isso, né? Uma comunicação mal conduzida, mal elaborada, né? Pelo menos da parte de um dos elementos que seria, por exemplo, o professor ou o tutor, isso faz com que o aluno se desmotive, se desanime a continuar no curso, né? Por quê? Porque o aluno ele tem o tutor e o professor como aquela pessoa que irá conduzi-lo e auxiliar dentro desse processo. Se a pessoa que é responsável por fazer isso não está, entre aspas, disposta a fazer, né? Isso causa o quê? O primeiro ponto é a desmotivação e, consequentemente, a evasão. E isso é um dos principais motivos, né, como eu falei para vocês, de nessa modalidade ter uma alta taxa de evasão, justamente porque existem esses ruídos na comunicação, certo? E aí eu falo também por experiência própria, tá, gente? Assim, aos 8 anos que eu trabalhei na educação à distância, um dos principais motivos que havia quando entrava em contato com os alunos era justamente a forma que eles entendiam, né, uma forma grosseira como era passado para eles. É tanto que muitas vezes eu dizia assim, por que você não fala com o professor tal ou com o tutor tal? Aí, não, porque da última vez que eu falei, a pessoa foi extremamente ríspida e grosseira. E é justamente esse o ponto que a gente vai discutir, né? E aí, por que é importante ter essas regras de boa convivência no ambiente digital, né? Para evitar ruídos e conflitos. Eu vi, inclusive, lá, né, nos comentários que vocês colocaram no fórum, né, que é algo muito comum, principalmente, né, no WhatsApp, que não é institucional, né, pessoal? Então, sempre tem esse grupo do WhatsApp, que é para fins acadêmicos, mas, vez ou outra, acontece conflitos, né? Independente do que seja, né? Às vezes um tópico lá, a pessoa começa a discutir, acaba entrando em outro assunto ou tópico que não tem a ver com o conteúdo e começa a desarmonizar o grupo e fugir do foco que deveria ser realmente construção do conhecimento, né? Que é o segundo tópico aqui, né? Que é a comunicação clara e respeitosa faz com, de fato, né, você se sinta mais confortável em poder compartilhar aquilo que você aprende, né? Se tudo que você compartilha, o outro ele responde ironizando ou desdenhando, né? O intuito é fazer o quê? Com que você participe menos. Ou, em outra hipótese, tentar rebater e, de novo, acaba gerando um conflito, né? Promove convivência harmoniosa e produtiva, né? Que é justamente isso, né? Uma vez que a gente tem essa interação de você sempre comentar o tópico do outro de forma respeitosa e construtiva, isso faz com que a outra pessoa ela se interesse a aprender mais e poder sempre contribuir com algum conhecimento que ela tenha, né? Reforça direitos e deveres dos participantes, né? Que é justamente entender que aqui não é somente você como centro, né? Você está trabalhando, você está aprendendo, interagindo dentro de um ambiente colaborativo, né? Então, cada um tem que entender seu papel e saber que o respeito, a empatia e a construção do conhecimento tem que ser dessa forma, né? Um dando suporte ao outro. E referente à clareza da mensagem, certa vez veio um e-mail para o nosso e-mail institucional, onde a mensagem estava muito rebuscada, tipo, creio que a pessoa estava querendo falar com o juiz.
pelos termos que utilizou. Ninguém entendeu nada, mas enviamos um e-mail pedindo que eu mesmo informasse o que realmente queria. Isso também é extremamente importante, Rafaela, né? Nem 8 nem 80, né? Nem mais nem menos. Então, alguns problemas comuns identificados, né? Que até mencionei, coloquei lá tá lá no artigo que eu passei para vocês, né? Que é uso indevido de caixa alta, né? A gente entende geralmente isso como uma pessoa está gritando, né? Demonstrando agressividade. Erros ortográficos gramaticais, né? O que acontece? Isso em qualquer ambiente, né, pessoal? Compromete a credibilidade e a clareza da mensagem. Excesso de gírias, abreviações, emoticons. Embora muito comuns em conversas informais, pode tornar a comunicação pedagógica confusa e inadequada, né? Não é esse o foco, né? Falta de respostas a dúvidas. Por exemplo, alguém coloca uma pergunta no fórum, né? E o fórum fica lá sem responder, sem resposta, né? O que é que vai acontecer? Frustração e atrasar o aprendizado, né? Porque se você tem uma dúvida, né? Às vezes o que é que acontece, né? Também é algo que é bem comum, tá, pessoal? Por mais que esteja tudo explicitado lá na plataforma, tem aqueles alunos que de fato são desatentos, né? Perguntam algo que já está disponibilizado lá na plataforma, mas esse exemplo aqui não é o caso, né? É o caso de você, de fato, ter uma dúvida real, né? Uma dúvida sobre determinado assunto ou qualquer outro evento da disciplina, e nem o professor, nem o tutor, nem o colega responde, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é, eu não vou participar de nenhum fórum, não vou fazer nenhuma pergunta porque ninguém me responde, né? É assim que a gente pensa, né? Propagação de mensagens não pedagógicas, né? Que é justamente quando a gente usa os canais de comunicação para outra finalidade, não é isso? Discussões fora do tema desrespeitosas é justamente quando começa uma discussão e a pessoa leva o foco da discussão para outra questão, por exemplo, trabalhar com questões, colocar questões religiosas, políticas ou qualquer outro tema, né, que gera sempre uma discussão acalorada. Né? Henrique Gaio, pode falar. Boa noite, professor, a todos. Nesse tópico que você comentou a respeito de comentar no fórum, eu procurei ver naquele momento as mensagens que não tinham nenhum comentário para poder engajar com os outros colegas, né? Porque muitas vezes um assunto interessa e fica aquele interação entre algum grupo, e aí o que eu fiz? Eu acabei selecionando aqueles que não tinham nenhum comentário para poder interagir, para poder sempre estar trazendo, né, o grupo para uma harmonia, uma parte de mais regular, né, de trabalho nas atividades. Perfeito, né? E, de certa forma, é uma forma de empatia também, né? De você perceber que ao fazer isso, você vai trazer o outro mais próximo do processo, né? Fazer com que ele participe ainda mais. Parabéns. É isso mesmo. E, por fim, temos aqui boas práticas de etiqueta, né? Como a gente já falou, clareza, vou só mencionar aqui o que está em destaque, né? Clareza, correção e objetividade, tom cordial e respeitoso, evitar exageros, foco no tema, responder em tempo hábil, né? Que é a questão da interação, e principalmente aqui que é respeitar os direitos autorais, né? Mas aí isso é algo que, pelo que eu vi na turma de vocês, não é o que acontece, né? Mas eu sempre peço, especifico lá, né, para sempre colocar a fonte, né, de onde vocês estão obtendo aquela informação. Por fim, etiqueta em fóruns, né, que foi o caso do fórum de vocês, né, propósito do fórum. Então, não utilizar para questões pessoais, administrativas ou técnicas, né, tanto que lá os fóruns, a gente sempre tem fórum de notícia, fórum de dúvidas, fórum de participação, e cada fórum realmente tem sua finalidade para que ele não fuja do propósito, né? Para, por exemplo, eu vou buscar uma informação, eu saber onde é que aquela informação está. E isso também auxilia todo o processo de entendimento, de identificação dos recursos, né? Títulos claros e objetivos, né? Que é evitar títulos sensacionalistas, vagos ou genéricos, né? Isso também ajuda bastante. De cara, né? Você já tem uma interpretação do que deve ser trabalhado ali naquele fórum. Foco na discussão, manter suas contribuições sempre dentro do tema proposto para o fórum, né, que é o fato de você tentar evitar desviar para outro assunto. Cite as mensagens, né, por exemplo, você citar a mensagem de onde você retirou ou a mensagem do colega de onde você viu, né, e respeito à atenção, que é tratar todos os participantes com igualdade, respeito
e atenção. Esse eu acredito que seja um dos principais pontos aqui da nossa aula, tá? E por fim, aqui acho que esse é o último, é isso mesmo, penúltimo, na verdade, né? Feedback e afetividade, tá, pessoal? Então, aqui, só para questão do feedback, isso tanto por parte do engajamento, né, entre a turma e também a tutor e professor, né? O que é que o feedback positivo causa, né? Que é reforçar as boas práticas e estimular a continuidade do bom desempenho, que é o que eu falei, né? De fazer com que o aluno queira participar mais. Comunicação empática, que foi o exemplo que o colega passou, né? Expressar-se com empatia fortalece o vínculo entre todos os participantes. Feedback corretivo, que é justamente você sugerir pontos de melhoria sem desmotivar o aluno, né? Não é criticar, né? É o que a gente chama de crítica construtiva, né? Evitar feedback ofensivo, né? Que é desmerecer o trabalho do colega. E a afetividade é criar um ambiente acolhedor. Isso. Sempre trabalhar em harmonia. Benefícios de aplicar na etiqueta, que a gente já discutiu, né? Melhora o processo de ensino-aprendizagem, aumenta a interação, estimula a participação e colaboração e fortalece o senso de comunidade. E esse é o principal objetivo no final das contas, tá, pessoal? Porque é entender, a gente tem que entender que o processo de ensino-aprendizagem na modalidade à distância ela deve acontecer de forma colaborativa, né? Não é simplesmente você ler e estudar sozinho, não. É, de fato, você construir uma rede de apoio para que todo esse processo, né, haja essa troca de informações e de conhecimentos. Até porque, como vocês são, na maioria do que eu já conheço, né, de vocês, são agentes públicos, vocês têm que entender, né, que o nosso papel, no final das contas, é justamente trabalhar com essa colaboração. E atividades de engajamento, o que é que a gente vai fazer? Né? A gente vai ter aqui uma atividadezinha de engajamento, já teve aquela lá que vocês já fizeram, tá? Mas aqui, ó, analise antes e depois. Por exemplo, apresentar exemplos de mensagens, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Reescrita criativa e regras de ouro pessoais, né? Isso aqui a gente vai fazer na atividade agora, tá, pessoal? Eu não vou pedir para vocês comentarem agora, tá, galera? Porque eu vou pedir para vocês comentarem na nossa atividade, tá? Eu vou passar aqui uma atividade para vocês, olha só. Conseguem visualizar aí, gente? Não, né? Eita, eu tirei aqui, peraí. Não. Agora vai. Pronto. Conseguem visualizar? Pronto, perfeito. O que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Temos 5 exemplos. O que é que eu pedi para vocês fazerem? Né? Tem as mensagens aqui, sem utilizar na etiqueta, né? E eu pedi para que vocês reescrevam essas frases, então vocês podem escolher a frase que vocês quiserem para reescrever, tá, pessoal? Vocês vão clicar aqui no mais e adicionar. Vocês podem se identificar ou não na resposta, tá? Fica a critério de vocês. Mas o intuito aqui é justamente ver se vocês entenderam bem e aí reescrever uma dessas frases, certo? Utilizando, né, a comunidade clara e efetiva. E depois dizer aqui, ó, se essa mensagem não fosse alterada, qual seria o impacto da comunicação no grupo e para o aprendizado? Certo? Todos entenderam o que é para fazer? Eu vou compartilhar com vocês. Excelente. Eu vou mandar o link aqui no chat. Mandei no chat, tá? Veja se vocês conseguem acessar. Vou testar aqui também para ver se está funcionando. Pronto, está assim. E vou deixar aqui aberto para a gente vendo em tempo real a participação de vocês, certo? Vocês podem escolher, não precisa responder todos, tá, pessoal? Escolha um que vocês acharem interessante e vocês respondam aqui embaixo. Clica no mais e vocês respondem, tá? Abaixo do tópico, para a gente poder organizar direitinho. No final, eu vou disponibilizar isso lá na plataforma para que vocês tenham acesso posteriormente, tá bom? A Maria falou que não conseguiu. Eu vou disponibilizar o QR Code, eu acho que fica mais fácil. Tem um QR Code aqui também, calma aí. Obter QR Code. Vê se o QR Code fica melhor, Maria Rafaela. Veja aí, por favor. Eu vou até testar aqui. Não dá a opção de escrever. Ó, já começaram a responder aqui.
Edileuza. Você clica no mais, tá? Eu vou testar aqui, ver se o meu QR Code está funcionando. Estou pelo celular. Vou testar aqui pelo celular, tá, Maria Rafaela? Ó, você... Pronto. Pelo QR Code, tá, Maria Rafaela? Ah, mas aí se você clicar no link também vai. Tem um QR Code. Vou botar aqui fixar no cabeçalho. Ó, tem um QR Code aqui do lado, tá? Você pode usar ele. Pessoal, não esqueça... Ó, tem uns comentários aqui que dá para comentar também o do colega, tá? Não esqueçam, pessoal, de colocar aqui, ó. Se essa mensagem não fosse alterada, qual seria o impacto para a comunicação no grupo e para o aprendizado, tá? Vocês reescrevem e... Vocês reescrevem e colocam aí qual seria o impacto, certo? Bacana. Você conseguiu acessar, Rafaela? A Jailde disse que não sabe como participar. Eu vou mandar o link novamente, Jailde. Você clica nesse link que eu vou mandar novamente, certo? Ao clicar no link, eu vou até mostrar aqui. Eu vou clicar aqui no link novamente, abrir uma nova guia. Ó, eu cliquei aqui no link. Opa, não está aparecendo para vocês, né? Ao clicar no link, já vai aparecer para vocês essa janela aqui, tá? E aí você clica nesse mais aqui e adiciona a sua resposta. Então, detalhe, aqui no canto vai aparecer a opção para você editar ou colocar seu nome, ou ele vai ficar o nome padrão que é criado pela própria plataforma. Por exemplo, aqui, eu estou vendo aqui, ó, Elefante Aventureiro, certo? Provavelmente esse aluno não colocou, mudou o nome, tá? Mas não tem problema não. Então, tem vários aqui, ó. Então, pronto, excelente. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou lendo aqui. Eu só vi que alguns colegas não colocaram, né? Mas vamos só primeiro identificar. A Rafaela colocou porque não deixa. Alguém pode colocar no grupo do WhatsApp? Por favor, gente. Quem puder colocar no grupo do WhatsApp, agradeço, tá? Pronto. Vamos lá. Eu vou ler algo. Primeiro, antes de ver aqui os comentários dos colegas, eu vou ver o seguinte, ó. Qual é o primeiro erro aqui, né? Como é que ele pode ser classificado, né? Vou só abrir aqui o nosso material. Deixa eu ver onde é que ele está. Calma aí. Perfeito. Então, aqui é o uso de caixa alta, né, pessoal? O uso de caixa alta, né? O primeiro exemplo aqui que a gente tem. No segundo exemplo,
Uso de gírias e abreviações. Aqui também, uso de gírias e abreviações, mas aqui também tem linguagem informal, certo? Aqui, falta de clareza, tá? E aqui foi uma pergunta do colega no fórum que não recebeu nenhuma resposta, tá? Beleza, então, são essas classificações, tá? Então, nesse caso aqui, ó, gente, não recebeu material, então aqui qual é o impacto, né? Vamos ver como é que vocês colocaram aqui. Colocaram aqui, ó, primeira resposta. Olá, turma, alguém poderia me ajudar? Preciso do material e não consigo acessar. Perfeito. Ó, boa noite a todos. Gostaria de saber se o material de estudo já foi disponibilizado. Não recebi ainda. Na oportunidade, alguém saberia me informar a data da prova? Agradeço a colaboração. Então, diz aqui, ó, falta de clareza e letras maiúsculas pode caracterizar impaciência, né? E até mesmo tom de grosseria, né? Dependendo, deixa eu ver quem foi, não dá para saber, né? Foi anonimizado. O Tavson colocou aqui, ó. Boa noite, pessoal. Não recebi o material. Alguém poderia me disponibilizar? Além disso, alguém saberia informar, por gentileza, qual será a data da prova? Excelente, né? Extremamente cordial e respeitoso, não é isso, Tavson? O uso de letras maiúsculas pode levar à compreensão de uma linguagem ríspida, haja vista parecer que o indivíduo está gritando. Também é importante utilizar sempre a boa educação ao solicitar algo. Excelente, Carlos, é isso mesmo. Vamos ver aqui. Clever colocou assim: gente, eu não recebi o material. Alguém poderia me informar quando vai ser aplicada a prova? Se não fosse mudado, parecia que a pessoa estava gritando. Nunca utilizar letras maiúsculas para digitar toda a mensagem. Isso mesmo, vamos ver aqui mais. Pessoal, não recebi o material. Poderia me enviar? Por favor, poderia me informar quando será a prova? A mensagem original passa a ideia de que a pessoa está sem paciência com a situação, né? Excelente. Saudações, pessoal. O Renato colocou. Não recebi o material de dado. Alguém poderia informar quando será a prova? Aí, se a mensagem original fosse publicada toda em caixa alta, denotaria que a pessoa estava querendo chamar a atenção de forma desnecessária. Poderia soar como alguém que estava sendo ríspida, ou irritada, ou impaciente. Uma escrita adequada, usando devida etiqueta, faz toda a diferença e gera inclusive engajamento dos demais colegas em querer ajudar. Perfeito. Vamos para o próximo aqui, tá, gente? Mas tem bastante, né? Parabéns, gente. Vocês estão... Esse aqui, ó, o tubarão pacífico, né? Faltou reescrever aqui, né, dele. A Tainã colocou também, Késia, Maria. Bastante participação. Vamos ver aqui no segundo. E aí, galera, beleza? Alguém me manda o link porque estou sem saco de procurar. Valeu, falou. Correção. Olá, turma, tudo bem? Algum colega poderia, por gentileza, me enviar o link do material da aula? Estou com dificuldade em encontrar, desde já agradeço. Excelente. Vamos ver aqui se alguém colocou algum comentário. Aqui, ó, a Dalila. Boa noite. Tudo bem com vocês? Alguém, por gentileza, pode me enviar o link da aula? Se não fosse alterada, mostraria linguagem própria e desinteresse no curso. Concordo, Dalila. Vamos lá, vamos ver aqui outro comentário. Esse teve da Dalila. Vamos ver no outro. Oi, gente. Olhinho no coração. Amei a aula. KKKKK, né? Colegas, amei a aula de hoje. Didática maravilhosa. Excelente. Olá, gente. Gostei muito da aula. Foi maravilhosa. O excesso de letras repetidas e emojis polui a leitura. Excelente. Só faltou o nome, né? Vamos lá. Informal, denotando uma forma simpática ao entrar em contato. Também. A aula foi esclarecedora, bem mitigada. Vamos ver aqui. A Jair colocou. Boa noite, pessoal. Gostei muito da aula. Foi bem didática e muito interativa. Aprendi muito. Isso aí. Vamos ver aqui as justificativas. Adorei a aula e estou me surpreendendo com essa modalidade de ensino. Já estou pensando em fazer um doutorado. Infelizmente, não tive boa experiência nas anteriores. Uma pena. Quem foi? Happy Rei, né? Não dá para saber quem foi. Uma justificativa aqui, ó. Gente, não recebi o material e quando vai ser a prova. Alguém sabe? Não, esse aqui está no lugar, era do outro lado, né? Esse aqui era nesse comentário aqui do lado, né? Vamos ver aqui mais.
Aqui. Boa noite, colegas. Foi a Jennifer. Foi uma aula proveitosa de grande aprendizado. O impacto para a comunicação será que usar emojis de muitas letras, ou seja, a escrita informal leva a se comportar como um local sem regras. O ideal é manter a postura e seriedade. Isso aí. E o outro é falta de clareza, né, no texto. Então, eu tentei fazer a atividade, mas não consegui porque o vídeo não abriu, aí eu fiquei tentando, não dei e acabei deixando. Né? Vamos ver o que, é que vocês conseguiram entender desse texto, né? Boa noite. Isso foi o Iago, né? Gostaria de informar que não consegui realizar a atividade, pois o vídeo não carregou corretamente. Tentei acessá-lo diversas vezes, porém não obtive sucesso. Isso aí, Iago. Aqui, ó, linguagem formal transmitida em tom grosseiro. Cadê? Esse conteúdo pode conter palavrões. Não, tem que provar. No caso aqui, né, falta de clareza, né? Tá toda mal redigida, né? A ordem das palavras, das sentenças. Tentei várias vezes abrir o vídeo, foi a Késia. Porém, não consegui e acabei desistindo de realizar as atividades. Excelente. Como está com falta de clareza, né, pessoal? Cada um vai entender de uma forma distinta, né? Então, isso é extremamente comum, né? A gente está tentando reescrever da forma como deveria ser. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver algum que tem um nome, né? Vamos aqui o impacto, né? Olá, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o do link, né? Do outro lado aqui. Cadê o link? Não, o link é aqui, né? Vou passar aqui para a Camila. Olá, professor Ricardo. Estou tentando entrar em contato para informar sobre a dificuldade que tive ao tentar realizar a atividade. Não consegui acessar o vídeo de apoio. E isso me impediu de prosseguir. Tentei várias vezes, mas o arquivo não abriu. Gostaria de saber se há alguma alternativa para assistir ao conteúdo, como um link diferente ou material de apoio em outro formato. Excelente, Camila. O impacto a gente viu aqui, né? Justamente a falta de clareza, né? Você não tem como ajudar uma pessoa se você não consegue entender o que ela quer, né? Vamos ver aqui do outro lado, né? A pergunta sem fórum, né? A pergunta sem fórum não. A pergunta do colega no fórum que não recebeu nenhuma resposta. Boa noite. Alguém poderia me informar o prazo da atividade 2? Obrigado. Aqui, a pessoa respondeu, né? A atividade 2 já encerrou o prazo, pelo que sei, era até dia 5 de agosto. Isso mesmo, né? Olá, cadê? No caso aqui era para responder, tá, gente? Esse aqui. Era reescrever esses 4, e essa aqui era para responder. Aqui, ó, a Gilson colocou lá, o prazo para o envio da atividade 2 é até dia 12 de agosto de 2025. Socorro, não teve tempo de acessar, esse aqui é o outro, né? Pronto. Mas assim mesmo, tá, gente? Não se preocupem. A ideia de trabalhar assim de forma interativa, né, e online, é justamente para a gente entender isso. Ó. Então, essas 4 frases aqui iniciais é para reescrever e dizer o impacto. Nesse caso aqui é para a gente responder a pessoa do fórum, né? Que aí, de fato, a gente não deixar a pessoa, como se chama, né? Não deixar a pessoa no vácuo, tá? Mas, enfim. Perfeito, gente. Então, eu acho que podemos encerrar nossa atividade, né? Mas podem continuar respondendo. Eu vou compartilhar esse texto, nesse Padlet, né, com todos vocês lá no Moodle, tá bom? Enfim, vamos ver aqui os comentários, né? Vamos lá, colocar no grupo do WhatsApp, perfeito. Pronto, a Juliette colocou aqui, boa noite, está sendo uma aula produtiva, no entanto, sou meio lenta para assimilar as coisas, mas estou melhorando. Não, Juliette, não se preocupe, tá? É assim mesmo, espero que o ritmo vá melhorando ao longo do processo. E me desculpe se eu estiver sendo correndo um pouco, né, além do limite, tá? Mas a ideia é justamente assim, pelo menos essa atividade é para que a gente, que não conseguir participar, mas pelo menos ver qual é o intuito, né, que é justamente a gente ter essa comunicação, né, cordial, uma comunicação mais clara, mais objetiva, certo? Tudo isso para fazer com que todos participem, né? Todos se integrem, todos interajam e que no final todos consigam atingir o objetivo que é a conclusão do curso, né? Não desistam, é esse o intuito. E para isso é preciso a gente poder entender todo o processo, não somente de quem atua, mas também saber como é que funcionam as regras e convivência dentro do meio digital, tá bom?
Pessoal, eu acho que por hoje é isso, tá? Essa questão da netiqueta, eu queria que vocês comentassem realmente lá no Padlet. Continue comentando, por favor. Mandem lá no grupo para os demais colegas. Eu vou disponibilizar isso lá no Moodle, tá? E eu deixo agora uns minutinhos para quem quiser comentar alguma coisa, quiser falar, tá? Quem não quiser, né, também será bem-vindo, né? O silêncio, né? O silêncio digital que é chamado. Mas tudo bem. Então, obrigado a todos aqui pelos comentários. Obrigado pela aula e atividades que nos orientem. Perfeito, pessoal. Fico feliz em poder colaborar, tá? Espero poder continuar ajudando vocês sempre, até o término da disciplina, tá bom? Então, por hoje é isso, tá, pessoal? Desejo a vocês uma excelente noite, uma excelente segunda-feira e até a próxima semana com a nossa última aula já, pessoal. Tá? Já vamos encerrar nossa disciplina. São 3 semaninhas apenas e espero que ao término, né, tenhamos cumprido nosso objetivo, que é fazer com que vocês entendam a modalidade e como se beneficiar de todos esses recursos tecnológicos que existe dentro da modalidade à distância. Tá bom? Então,